Olá pessoal, na nossa aula de hoje trataremos sobre o direito de propriedade. Essa matéria ela introduz o segundo bimestre e com isso nós precisamos começar a pensar a chavinha virada para um outro lado agora. Até então eu falava com vocês de direitos possessórios, que eram exercidos a partir do uso das coisas que desencadeava a relação de causalidade real. Então só para relembrar, antes de começar propriamente dito o tema propriedade. Dado o uso de determinada coisa, desencadeava-se os seus efeitos possessórios, que formava-se a partir da constatação das ações possessórias, interditos possessórios de um lado, e no outro aspecto, a prescrição aquisitiva, que é a possibilidade de aquisição pelo uso capião. Os interditos possessórios, pessoal, eram também chamados, e são chamados também, mas nós chamávamos lá no bimestre anterior, de ação possessória ou ação de direito possessório. Agora, no segundo bimestre, propriamente dito, embora tenha um pedacinho ainda do primeiro bimestre que vai cair na prova do segundo bimestre, ou seja, a nossa prova do primeiro bimestre, onde ela termina, dali em diante é segundo bimestre para fins de conteúdo programático. Né? Ou seja, eu não vou poder desperdiçar aquilo que nós já falamos. Mas o direito de propriedade inaugura uma nova racionalidade, uma nova chavinha que a gente tem que virar aqui na nossa cabeça. Vejam só. Não falo mais em direitos possessórios, falo agora em direitos petitórios. Então, a partir de agora, a gente vai esquecer a palavra possessório e a partir de agora nós vamos lembrar, começar a lembrar e ativar, falou em direito de propriedade, ativamos a chavinha direito petitório. Pois bem, é da natureza do ser humano acumular bens, acumular coisas, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, era da natureza do ser humano acumular pessoas. Por isso que você dizia, minha esposa, meu marido, meus filhos, minha sogra, meu cachorro, né? Então essa noção de apropriação, que é relativa ao acúmulo de bens econômicos, ela era muito generalizada. O que o doutrinador Arnaldo Rizzardo diz o que para nós, nesse baita livrão aqui, ó, que eu gosto muito de usar. Cada pessoa é capaz de sintetizar dentro do seu coração um conceito de direito de propriedade e isso não está errado por si só. Né? Ou seja, cada um de nós faz uma ideia de propriedade, mas é preciso entender propriedade em termos jurídicos. E para isso eu tenho que começar com um conceito de bem econômico. Bem econômico é tudo aquilo que admite apropriação, tem valor econômico, pode ser comercializado no mercado através de relações de troca, mas que se submete ao princípio da escassez, ou seja, não tem em grandes quantidades. Tem em quantidades que custam recurso, custam dinheiro para adquiri-las. Por isso que a propriedade é um direito real por excelência, a doutrina chama assim, mas a propriedade é um direito real com uma natureza fortemente econômica, por essa razão. Né? O Orlando Gomes, na sua clássica obra de Direitos Reais, ele divide em três partes o conceito de direito de propriedade. Nós temos o conceito analítico, o conceito sintético e o conceito descritivo. Começando com o conceito mais fácil, que é o conceito sintético, o Orlando Gomes entende a propriedade como a submissão de uma coisa a alguém. E aí, coisa, leia-se, bem econômico, que nós já sabemos que é tudo aquilo que tem valor econômico, admite comercialização no mercado, submete-se ao princípio da escassez e pode ser furtado, pode ser roubado. Em outras palavras, pode ser apropriado, certo? Quando uma coisa com essas características se submete aos desígnios de um homem, leia-se, espécie humana, gênero humano, disse então que esse homem é proprietário dessa coisa, tá? Esse conceito é um conceito, como o próprio nome denomina, sintético, ou seja, ele sintetiza os poderes que as pessoas têm em relação aos bens que elas possuem. E aí eu posso falar um pouco de posse também dentro do direito de propriedade, embora não seja adequado. Mas vejam só o que diz no Código Civil, o artigo 1228. Bom, antes do 1228, eu quero que vocês leiam o 1225. São direitos reais. Inciso 1º, a propriedade. Vejam, o legislador no 1225, inciso 1º, já cataloga a propriedade como um direito real por excelência, tanto que ele ocupa o inciso 1. Eu quero dizer aqui, não deveria estar dizendo isso já, está muito cedo, mas eu aproveito a oportunidade para dizer que é o direito real mais importante que existe.
que vai se fazer perceber, vai se fazer sentir em qualquer ramo do direito. Tem consequências criminais, tem consequências ambientais, tem consequências administrativas, tem consequências constitucionais, tem consequências florestais, tem consequências ecológicas. Eu sou um apaixonado pelo tema direito de propriedade, afinal de contas o direito de propriedade eu estudo desde 2012, um pouquinho antes até, é o tema da minha tese de doutorado. Já no artigo 1228 a gente pode ler: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A reavê-la, a dispor, a reter. O que é isso? Reter a coisa, reter o bem. Por isso que Orlando Gomes faz essa advertência. Vamos começar com um conceito. Ele diz: conceito sintético, a submissão de uma coisa a uma pessoa. O conceito analítico, por sua vez, pessoal, é aquele que atrela o direito de propriedade a verbos presentes dentro do domínio. E aí vem uma noção um pouquinho diferente. Eu tenho propriedade de um lado e domínio de outro. Essa conjugação entre propriedade e domínio, ela é feita por alguns autores. Isso não é muito bom, isso não é muito adequado, porque eu posso ter domínio e não ter propriedade, assim como eu posso ter propriedade sem nunca ter exercido domínio. Vamos diferenciá-la então? Para diferenciá-la, eu parto para o segundo conceito de Orlando Gomes, que é o conceito analítico. Para Orlando Gomes, o conceito analítico determina que a propriedade envolve os verbetes, os elementos usar, gozar, dispor e reaver. Ao 1228 do Código Civil. Querem ver? O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Estão vendo? Esse é o conceito analítico do Orlando Gomes. O que esse conceito faz? Esse conceito dá ao legítimo proprietário, que é aquele sujeito que tem título de dono, o direito de busca da coisa, mas também dá para ele um direito chamado ius abutendi, que é o direito de destruição jurídica e econômica. A destruição jurídica envolve o desfacelamento da titularidade do direito de propriedade, enquanto a destruição econômica envolve a sua deterioração em si. Quero dizer, se eu realmente sou proprietário do telefone celular que está me filmando e quiser pegar um martelo e quebrar esse celular em 10 partes, eu posso fazê-lo? Ninguém pode me impedir de fazer isso. Contanto que eu não produza efeitos nocivos ao meio ambiente, às relações de trabalho, aos recursos naturais. Não vou jogar a bateria do meu telefone no riozinho. Né? Ou seja, o ius abutendi encontra limites constitucionais, ambientais, florestais, mas dá ao seu possuidor, e aí a gente fala, ao seu legítimo proprietário, o direito de destruição econômica. Logo, o direito de destruição econômica é muito maior que o direito de destruição jurídica. Seguindo, na verdade, pessoal, eu tenho um terceiro conceito, que esse é um conceito que eu peço especial atenção de vocês, que é o conceito, começamos com o sintético, analítico, e esse agora é o descritivo. Esse conceito, Orlando Gomes, ele vai um pouquinho além. Vejam que a propriedade é um direito complexo, que o Orlando Gomes divide em 3 partes esse direito. A propriedade envolve o direito de usar, gozar, dispor e reaver, sendo o direito de dispor o que marca por excelência essa característica de direito real, porque a disposição envolve ius abutendi e somente o proprietário tem o direito de destruição da coisa. E esse elemento descritivo do conceito do Orlando Gomes significa que a propriedade é, atenção, um direito absoluto, exclusivo e perpétuo, mas que se submete aos limites legais. Aqui o professor de Direito Administrativo, que com certeza para vocês da turma da noite é o professor Osório, ele vai fazer uma brincadeira com a gente aqui, ele vai dizer, isso é uma bobagem. Eu consigo entender quando ele faz isso. É uma pena que nós não estamos presenciais aqui para que a gente possa fazer um diálogo mais próximo. Mas quando eu falo que o direito de propriedade tem natureza absoluta, eu me refiro ao quê, pessoal? Vocês já sabem. Isso está lá na tipologia complexa do direito de propriedade. O direito, que é o direito real. O direito de propriedade gera oponibilidade absoluta. Oponibilidade contra todos. Que é facetada em NX
vários níveis que vão de 1 a 4. Cidadão-cidadão, cidadão-estado, estado-cidadão, estado internacional soberano com estado internacional soberano. Essa característica de direito absoluto não se refere à tangibilidade, ao toque do direito de propriedade, porque ele encontra limites constitucionais, ele encontra limites legais. Nem a vida é um direito absoluto, né? Então por que chama de absoluto? Eu também acho ruim esse nome, poderiam ter chamado de caráter de oponibilidade do direito de propriedade. Mas a doutrina construiu a noção de que trata-se do caráter absoluto. A exclusividade, por sua vez, significa dizer que um bem, olha a noção de bem de novo, admite a apropriação, pode ser furtado ou roubado, submete-se ao princípio da escassez, pode ser comercializado e tem valor econômico. O princípio da exclusividade, ou a caractere da exclusividade, dentro desse conceito sintético, analítico, descritivo do Orlando Gomes, ele determina o que, pessoal? Vamos lá. Um bem não poderá pertencer a mais de uma pessoa, salvo os casos de copropriedade ou composse. Nós lembramos um pouquinho do direito possessório agora, e eu falo em composse nas sociedades empresárias, eu falo em composse no casamento. E aí, todos os compossuidores exercem os poderes sobre o bem, sobre a coisa, em igualdade jurídica de condições. Quando eu estou me referindo ao direito de propriedade e o caráter da exclusividade, ele é também uma decorrência, corolário do caráter erga omnes, da oponibilidade do direito de propriedade. Quero dizer, se eu estou na minha casa aqui agora, a minha propriedade é exercida com exclusividade. Só eu tenho esse direito. O meu vizinho que tem um apartamento aqui na frente não pode entrar dentro da minha casa porque é exclusiva a minha propriedade. É submetido aos limites da lei? Sem dúvidas. Eu não posso fazer o que eu quero aqui dentro. Se eu for fazer uma rave dentro do meu escritorinho aqui, do meu quartinho, obviamente que essa festa com um som estrondoso vai atrapalhar o convívio com os demais condôminos, que exercem a posse em igualdades de poderes e condições econômicas, em igualdades de poderes jurídicos. Logo, o meu exercício possessório não pode afetar o exercício possessório deles. Embora eu não esteja falando de posse, eu estou falando de algo maior que isso, eu estou falando de direito de propriedade, certo? Desculpe. Então eu tenho absoluto, exclusivo e perpétuo. A propriedade ela é tendente a permanecer no tempo, mas essa perpetuidade é uma ordenação de continuidade. Se eu faleço, se eu morro, são chamados à vocação hereditária os meus herdeiros. Como eu não tenho filhos, a ordem de vocação hereditária volta, né? Então ela sobe na linha ascendente, bate na porta dos meus pais e fala, olha, o Carlos morreu, então agora o apartamento que era deles tem que ser de vocês. Aí se eles falam, olha, nós não temos dinheiro para manter esse apartamento, nós não queremos, opa, ele fica vacante, ele fica jacente, depois da vacância, depois da jacência desse bem imóvel, desse bem econômico, dessa coisa, portanto, ela vai para as mãos do Estado. Então não é assim tão fácil. Certo, pessoal? Revisando. Propriedade envolve, agora eu vou falar tudo de uma vez só. Propriedade envolve o poder de um homem sobre uma coisa. O que significa dizer a submissão dessa coisa para os interesses desse homem, que poderá usar, gozar, dispor e reaver das mãos de quem quer que a injustamente a possua ou detenha. O direito de disposição marca o direito de propriedade de forma exclusiva, dando ao legítimo proprietário o ius abutendi. Esse proprietário vai poder fazer o quê? Destruir economicamente e juridicamente a coisa. Acontece que toda propriedade é absoluta porque gera oponibilidade erga omnes, exclusiva porque só se admite compartilhamento nos casos de composse de copropriedade e perpétua porque ela é tendente a permanecer no tempo. É dessa segunda característica da exclusividade, pessoal, que nasceu um tema que eu sou absolutamente apaixonado, que é a minha tese de doutorado. Eu vou gravar um vídeo, não vai ser tão cedo agora, a gente vai ter que falar um pouco mais de direito e propriedade para eu poder dar a vocês substratos para poder explicar a minha tese. Mas com certeza eu quero gravar um vídeo a esse respeito, contando para vocês de onde foi que eu tirei a necessidade de criar um conceito melhorado para o direito e propriedade. Mas esse é o do Orlando Gomes. O conceito do Teixeira de Freitas vai dizer que propriedade, ela é adaptável e imutável. É a qualidade ou atributo inerente a um objeto. Só a título de curiosidade.
É um bem necessário à vida pessoal e social. É o patrimônio de cada um ou um complexo de seus direitos reais que tem valor econômico. Estão vendo? Então a propriedade ela é mais uma noção íntima do sujeito, cada sujeito tem a noção de sua propriedade, do que propriamente um conceito jurídico. Mas para nós termos um conceito jurídico, eu peço que vocês tomem nota do conceito do Orlando Gomes: sintético, analítico e descritivo, que falamos tanto até agora nesse videozinho aqui. Agora, pessoal, eu preciso falar para vocês de fundamentos que justificam a propriedade. São 4 teorias que fundamentam a propriedade: teoria da ocupação, teoria da lei, teoria do trabalho e a teoria da natureza humana. A primeira teoria, que é a teoria da ocupação, foi desenvolvida por uma autora chamada Virginia Hall numa obra intitulada As Sesmarias Medievais. Para essa autora, somente aquilo que fosse res nullius, somente aquilo que não fosse posse de ninguém, poderia ser apropriado pelo homem para que fosse conformado o fato do exercício possessório ao direito real de propriedade. Nem preciso dizer que essa teoria, a teoria da ocupação, ela é muito fraca para fundamentar o direito de propriedade. Por que, professor, que ela é muito fraca para fundamentar o direito de propriedade? Então só a res nullius pode virar propriedade? Só. E a propriedade que eu herdo pelo direito hereditário da minha família, dos meus pais, dos meus tios, do meu irmão, do meu avô, como é que fica? Fica sem explicação. A segunda teoria, portanto, é a teoria positivista desenvolvida por Hobbes e Bentham, também conhecida como teoria legal ou teoria da lei. Para esses autores, a propriedade seria uma criação do direito positivo. Somente a lei poderia criar um direito de propriedade. Essa teoria esbarra no texto constitucional, mais uma vez, porque a propriedade é um direito e garantia fundamental. Se ela poderia, segundo esses teóricos, ser criada mediante lei, poderia também ser extinta mediante lei. E nós sabemos que isso é uma impossibilidade. Eu não posso extinguir. Imagine uma reforma na Constituição. Na Constituição não, uma lei. Fica extinta o direito de propriedade, fica extinto o direito de propriedade em tempos de pandemia do Covid. É possível? Não, não é possível. Porque não é a teoria da lei, não é a teoria de Hobbes e Bentham, não é a teoria positivista que fundamenta o direito de propriedade no direito brasileiro. Qual é o problema dela? Ela não reconhece que a propriedade é um direito e garantia fundamental. A propriedade, ela não reconhece que a propriedade é uma cláusula pétrea do 60, parágrafo 4º, letra D da Constituição. E qualquer proposta tendente a abolir uma cláusula pétrea, ela vai ser flagrantemente rechaçada do sistema constitucional. A teoria do trabalho, desenvolvida por John Locke e que tem matriz no regime comunista, vai dizer que somente o trabalho humano, que é a alteração da natureza através do esforço mecânico do homem, é que pode, como resultado desse esforço, somar uma quantia em dinheiro e essa quantia comprar a propriedade. Esbarra de novo no que, pessoal? Esbarra novamente no direito hereditário. Eu não precisei trabalhar para ser proprietário. Aliás, a minha tese passa um pouco por aí também, quando eu falo em concentração de riqueza e concentração de renda. Se nós pensarmos, tem um autor, ele está por aqui, ó, Thomas Piketty. Acabei de encontrar ele, vocês não vão conseguir encontrar. Está aqui em cima, Thomas Piketty. Vou pegar. Bom, depois eu pego. Esse autor ele vai dizer o que, pessoal? Somente uma guerra de proporções mundiais faria com que a ideia de propriedade se tornasse um direito natural. Por que ele fala isso? Porque ele fala, o que foi trabalhado já foi trabalhado, o que foi construído já foi construído. O que nos sobra agora é viver no embalo, no free rider, no efeito carona desses acontecimentos econômicos produzidos pela riqueza que a minha família já vem há gerações acumulando. Então uma forma que esse autor faz, teórica obviamente, tá? De destituir essa concentração de renda é através de uma guerra de proporções mundiais ou uma pandemia de proporções mundiais. Thomas Piketty, O Capital no século XXI. Então eu faço uma pergunta que essa pergunta eu deveria ter investigado na minha tese. O Covid tem alterado o direito de propriedade? Do ponto de vista jurídico, zero alteração. Agora, do ponto de vista fático, vocês podem ter certeza. Ele
tem chamado o quê? Ações de solidariedade. É preciso que as pessoas se prestem a serem solidárias, sobretudo as grandes empresas, as grandes corporações, estendendo ainda mais as suas propriedades a fim de alcançar a função social. Né? Então vejam como esses conceitos jurídicos eles podem ser superados. Por fim, a teoria que prepondera é a teoria da natureza humana, sustentada por Haroldo Moreira, Cláudio Pacheco e Arnaldo Rizzardo. Esse autor aqui, Arnaldo Rizzardo, que eu gosto muito, Arnaldo Rizzardo, caiu tudo aqui, Direito das Coisas, ele vai dizer que a propriedade decorre da natureza humana. E se a propriedade nasce do homem, ela ao homem é intrínseca. E os sistemas constitucionais, ou melhor, aos sistemas constitucionais, cabe apenas o seu reconhecimento. Olha que interessante. Essa teoria da natureza humana, ela sustenta, pessoal, a propriedade foi defendida também da Igreja Católica e dos bens da Igreja Católica. Só que no caso da Igreja, eu tenho uma advertência a fazer a vocês. Olha que coisa mais interessante. Isso funciona assim até hoje. É a teoria da natureza humana, a teoria aceita pelo direito brasileiro. Vou continuar. Como os homens não podem se apropriar dos bens da igreja, porque os bens da igreja são sacros, a Deus pertence, o homem não pode cobrar por eles. Qual é a noção que vem daí? Esses bens não pagam imposto. Nasce a imunidade tributária dos templos de qualquer natureza. Do templo, não de todas as atividades por ele desenvolvidas, porque algumas atividades podem vir a ser tributadas, tá? Eu me refiro ao templo religioso. Ele goza de imunidade, porque aquilo nenhum homem pode se apropriar. Aquilo pertence a Deus. Agora, para deixá-los provocados, lembrando que estamos no Estado laico. Deixa eu ver o que mais. Basicamente, pessoal, já se foram 21 minutos, 22 minutos. Passei 2 minutos. Não pode fazer mais que 22 minutos. Mais que 20 minutos. Tudo bem. Então, essa aulinha de hoje eu queria apresentar para vocês o conceito de direito de propriedade, tá? E algumas características que são as teorias que fundamentam o conceito de direito de propriedade. Semana que vem a gente se encontra de novo, ou talvez eu poste alguma aulinha antes, e aí a gente vai conversar sobre os limites do direito de propriedade. Porém, eu quero só fazer uma advertência, já que passou mesmo, vamos tentar chegar até os 25. Eu peço que vocês leiam o artigo 1000 para a próxima aula, não para essa, para a próxima, porque nessa aula nós ficamos apenas analisando o 1228, para vocês verem como esse assunto ele é absolutamente fascinante. Eu quero que leiam o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, se possível, do artigo 1228. Para que na próxima aula nós comecemos a falar de limites constitucionais, administrativos, de interesse privado, de interesse público, ambientais e florestais sobre o direito de propriedade. Certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.